Então vamos dar continuidade ao nosso curso, né, de técnico em biblioteca, com a disciplina Serviço de Orientação e Uso da Informação, e nós vamos trabalhar hoje a competência 3. Nessa competência, nós vamos analisar um pouco a questão do planejamento de serviços de notificação corrente, que seriam os serviços de alerta, e de disseminação seletiva da informação, que são os DSIs. Enfim, novamente, o nosso objetivo será esse. Vamos ver como é que a gente vai tentar tratar da diferença entre alerta, da diferença entre DSI e de como os DSIs ocorrem nas bibliotecas. Primeiro, a gente vai ver a questão da origem, né? Como surgiu o Serviço de Disseminação Seletiva da Informação. Inicialmente, ele foi traduzido, né, para a nossa língua como Disseminação Seletiva da Informação. Ele é originado da língua inglesa, né, Selective Dissemination of Information. Ele foi criado, a primeira vez que o tema Disseminação Seletiva da Informação foi concebido foi em 1958, por Hans Peter Lund, que era um cientista da IBM, um pesquisador da IBM, e ele estava tentando trabalhar com a questão da disseminação seletiva, de modo que isso fosse feita a partir de palavras, né, e da ocorrência de palavras, e que você pudesse desenvolver um sistema mais voltado para o usuário, de forma que ele pudesse ter a informação de forma mais seletiva. Então, a ideia seria representar um sistema que seletivamente disseminasse informação aos usuários a partir dos interesses expressos em seus perfis de interesse. Ou seja, tentar levar aquela informação específica para aquele tipo de usuário. A gente vai perceber, então, que quando o sistema de DSI, Disseminação Seletiva da Informação, foi criado, ele foi criado no momento posterior, né, à Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece de fato nesse momento? Nós vimos na competência 1 que foram criados, então, em grande escala, bibliotecas especializadas para poder dar conta do volume de informação que começou a ser publicado no mundo todo. Então, a partir da disseminação seletiva da informação, você poderia fazer uma seleção realmente daquelas informações que seriam importantes para cada tipo de pesquisador. Então, existia um contexto onde o sistema de disseminação seletiva da informação aconteceu. Primeiro, ele aconteceu, como a gente já falou, em meados do século XX, né, onde houve na época um avanço científico e tecnológico muito grande, né? As informações começaram a ser publicadas de forma muito grande, né? Então havia produção de publicações no mundo todo, em várias áreas do conhecimento, e era preciso que houvesse um processo que pudesse atender a todas essas demandas informacionais e que fosse um processo capaz de formular estratégias de busca e das possibilidades de uso dessa informação. Então, havia também uma dificuldade muito grande de manter o controle bibliográfico nacional e internacional. Isso foi, de certa forma, solucionado, né, a partir da década de 60 e 70, com o grande número, né, de bases de dados que foram criadas, eram bases de dados legíveis por computador, e a partir do uso dessas bases de dados foi possível fazer o serviço de disseminação seletiva da informação e também atingir um público maior. Então, nesse contexto, os objetivos do Serviço de Disseminação Seletiva da Informação seria disseminar a informação aos usuários a partir dos interesses expressos em seus perfis de interesse. Então, como seriam então esses perfis? Então, algumas fichas, em alguns momentos eram criadas, as bibliotecas criavam algumas fichas, traçavam o perfil de interesse do usuário e a partir do interesse que ele tinha naquela área do conhecimento, iria se traçando mecanismo de passar para ele a informação que existia de mais atual naquela época. Então, a gente percebe no início que muitos serviços de DSI eram em função de divulgar o que se publicava nos periódicos científicos. Então, a partir de sumários eletrônicos, a partir de guias de pesquisa, de informações que saíam sobre aquele assunto.
indexação mesmo sobre aquele assunto. Acho que vocês já viram um pouco de essa questão da indexação e da importância dela em um outro módulo, né? Em um outro caderno dentro desse curso de técnico em bibliotecas. Então, a ideia do DSI, né, a ideia em seu conceito mais amplo, seria oferecer serviços personalizados e em grupo, mas que esses serviços tivessem um valor agregado. E a gente tentar ver assim que esses serviços eles poderiam atender a um público maior, mas de forma que as informações que fossem chegadas a essas pessoas pudessem ter um significado, uma representação para ela maior. Então, assim, o DSI é um instrumento importante de seleção e disseminação de informação para a gestão de conhecimento de organizações como bibliotecas, arquivos e demais instituições que lidam com a informação. Ou seja, o serviço de disseminação seletiva da informação ele está dentro das atividades que a gente costuma fazer no serviço de referência, e esse serviço ele pode utilizar ferramentas. A internet hoje é uma ferramenta bastante utilizada, né, para divulgar os serviços de disseminação seletiva. Então, muitas vezes você encontra isso mais claramente nas bases de dados, quando o usuário precisa fazer um cadastro, ele se cadastra e lá ele vai pontuando as áreas que interessam e a partir desse cadastro ele começa a receber informações sobre os assuntos que são os novos assuntos ou o tipo de material que vai surgindo sobre aquela área de interesse dele. O serviço de DSI, para que ele surta efeito, seja numa biblioteca universitária, numa biblioteca especializada, até porque são nesses dois tipos de biblioteca que a gente percebe com maior clareza os serviços DSI, eles precisam levar em conta a questão de estudos de usuários. Ou seja, você está prestando aquele tipo de informação para que tipo de usuário, né? Em que proporção ele gostaria de receber essa informação? Eu vou dar um exemplo de um serviço de DSI, eu nem chamaria DSI, eu vou tratar mais como um alerta. Então, de repente, uma determinada biblioteca, ela criou um serviço de alerta, onde ela tenta deixar o usuário, né, atualizado sobre as novas aquisições que chegam à biblioteca. Então, para isso, ela utiliza o quê? Ela utiliza o serviço de e-mail como ferramenta e ela passa a divulgar para toda aquela lista, né, de usuários, através de mala direta, aquele material que vai chegando. Então, de repente, em determinado momento, a biblioteca percebe que os usuários não gostariam de receber, de repente, toda aquela informação de uma vez. E eles começam a mencionar, através de respostas, que, de repente, era mais interessante que um determinado dia da semana fosse utilizado para mandar aquele tipo de material. Ou, de repente, não numa quantidade tão grande de material, envie, nos avise com apenas 10, 15 obras. Parece estranho dizer isso, mas são coisas que precisam ser levadas em consideração. Então, é preciso também ver a questão dos perfis de usuários. Às vezes ele quer receber aquela informação, mas ele quer receber especificamente na área dele. Então, você pode estar informando para eles itens que não vão interessar. No entanto, você vai se deparar com outras áreas que seriam consideradas áreas onde o conhecimento, né, é visto de uma forma multidisciplinar e que a pessoa gostaria de receber informações em todas as áreas, não só especificamente na área em que ela atua, né? Tem também a questão, por exemplo, da atualização. Até que ponto aquela informação está atualizada, né? E vai atualizar a pessoa que vai receber aquela informação. Então, é importante ver também, no serviço DSI, a questão do aprimoramento profissional. É preciso que você esteja sempre preparado para utilizar tanto quem está preparando esse serviço de alertas para a questão das novas tecnologias e tentando também passar para o usuário, né, que aquela informação que ele vai estar utilizando, ele pode estar utilizando essa ou aquela fonte para esclarecer melhor, ou esse ou aquele recurso. E a questão da educação continuada, ela vai estar sempre ligada tanto à questão dos profissionais que trabalham no serviço de referência, dos bibliotecários, das equipes que trabalham com disseminação seletiva da informação, quanto vai estar também voltada para a questão do usuário, que vai estar sempre tentando se atualizar sobre determinado assunto. No mundo da pesquisa hoje, o sistema de disseminação seletiva da informação tem
causado preocupações, porque são questões que você tenta responder. Será que é possível hoje conhecer tudo que está sendo produzido no mundo, né? Como um médico, como um especialista, né, em determinada área, é um economista, enfim, independente da área, como é que você vai estar atualizado sobre o que está sendo produzido, né? Como é que você vai conseguir evitar duplicar esforços, tanto em estudos quanto em pesquisa? Como você vai manter-se atualizado sobre os sistemas de informação que possibilitam o acesso rápido às fontes de informação? Então, essas perguntas eu faria não somente ao profissional ou ao usuário que está lá querendo a informação, mas ao profissional que está prestando. Então, da mesma forma, até que ponto nós estamos preparados, né? Como é que nós estamos utilizando os recursos que temos disponíveis para fazer esse serviço de disseminação seletiva? Hoje a gente utiliza as bases de dados, então você pode utilizar os serviços tipo catálogo de biblioteca. Então, os catálogos de biblioteca online, muitas vezes você faz um cadastro lá e a partir daquele cadastro, sempre que for sendo inserido um novo item naquela base de dados, um livro novo, uma revista nova, um material especial novo, você vai e recebe. Mas você está recebendo a informação do material no todo. Mas e o conteúdo de uma forma mais elaborada, né? Que você pudesse ter acesso ao documento e às informações num todo. Então, como é que você buscaria? Então, os portais científicos, onde estão lá disponíveis os periódicos eletrônicos, por exemplo, eles conseguem enviar para você novos assuntos, novos títulos, novos fascículos, que foram publicados sobre aquele assunto. Então, de repente, você consegue fazer. Mas, para isso, é preciso que você, enquanto usuário, consiga ter consciência desse cadastro que você precisa fazer, das áreas que lhe interessam. Mas e a biblioteca? Como é que ela iria se antecipar e levar para o usuário essa informação? Que meios ela poderia utilizar? Por exemplo, numa biblioteca universitária, se for trabalhar numa biblioteca universitária, você poderia pensar de que forma o meu professor, o meu pesquisador gostaria de receber aquela informação. Como a biblioteca poderia saber qual é a área de interesse dele? Ora, se for pensar numa biblioteca universitária, de repente, se você consegue ter a relação, sei lá, o rol de professores que trabalham naquela área específica, naquela área do conhecimento, de repente, se você tiver, o currículo Lattes hoje pode ser uma excelente ferramenta para você saber que tipo de pesquisa ele está desenvolvendo, quais as áreas de interesse dele, e a partir daquelas áreas de interesse, você poderia desenvolver alertas ou DSIs voltado para atender aquela atividade dele. Isso em se tratando de uma biblioteca universitária. Mas vamos pensar então numa biblioteca escolar. Então, de que forma você poderia contribuir com a divulgação daquela coleção, já que esse serviço parece não ser tão voltado para esse tipo de biblioteca, mas de que forma aquela biblioteca poderia utilizar esse tipo de serviço? Ora, se em algum momento você sabe que a biblioteca trabalha com um calendário de eventos e vai ter algum evento temático, por exemplo, nós vamos trabalhar com a Semana do Folclore. A biblioteca trabalha com vai trabalhar com esse tipo de evento. Então, algum professor daquela escola vai trabalhar aquele assunto. Como a biblioteca poderia fazer? Ela poderia traçar uma forma de fazer buscas nas informações que ela tem disponíveis, tanto no suporte físico, né, suporte impresso ou suporte digital nas suas coleções, e a partir disso aí ela poderia divulgar, por exemplo, lista de vídeos que falam sobre folclore, ela poderia divulgar alguns sites que tratam de folclore. Então ela poderia também, de repente, isso poderia também se transformar num alerta. Um alerta que antecipasse um evento que iria acontecer. Ou seja, apesar de ter sido do alerta e do DSI ser concebido como uma atividade específica de biblioteca universitária especializada, você pode utilizar a sua criatividade e tentar fazer com que aquela informação ela se antecipe à necessidade do usuário e ela chegue até ele e seja importante. Uma outra forma que a gente poderia pensar
Poxa, os serviços de alerta que existem nas bases de dados, eles cumprem bem esse papel quando se trata de biblioteca especializada ou universitária. O usuário, por si só, ele faz seu cadastro e ali ele vai receber aquelas informações. Enfim, existe toda uma série de facilidades que hoje a internet propicia para que o serviço de alerta ele flua eficientemente nas bibliotecas. Então, cabe, né, tanto ao bibliotecário quanto às equipes que trabalham nessa área fazer uso desses recursos, tentar utilizar e se atualizar ao máximo para que o usuário veja na biblioteca, veja naquele centro ou unidade de informação, um espaço onde ele consegue interagir mesmo à distância. Ele consegue interagir e se atualizar, porque a biblioteca naquele momento surge para ele como um organismo vivo que realmente consegue mantê-lo atualizado. Obrigada. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre esse assunto, vocês podem dar uma consultada no caderno, né? Nós temos lá uma parte específica sobre disseminação seletiva da informação e de alertas. E qualquer dúvida, vocês podem utilizar os fóruns e a partir dos fóruns a gente vai tentar estar esclarecendo, dirimindo essas dúvidas para vocês.